Olá, seja bem-vindo novamente aqui ao canal Palavra Viva, o seu canal de meditações e estudos da Palavra do nosso Deus. Hoje vamos estudar algo interessante e muito importante para a vida cristã. Vamos falar sobre fé. Acredito que você já passou em algum momento da sua vida situações que desafiaram a sua fé, a sua coragem, a sua confiança em Deus. E o propósito do estudo de hoje é justamente a gente entender um pouquinho mais sobre a fé, justamente também para fortalecer a nossa fé no Senhor Jesus. Então, eu peço que você possa acompanhar com a gente até o final do vídeo para que você entenda algumas coisas importantes que estão relacionadas nessa arma poderosa, concedida por Deus ao cristão, que é a fé. E eu quero usar aqui como pano de fundo uma história interessante, encontrada aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, também no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, a mesma história, onde fala sobre a cura de um jovem possesso. Conta a história que um jovem tinha sintomas físicos no seu corpo e também momentos de possessão, onde que este espírito maligno o lançava no fogo, na água, para tentar matar. E tem um momento da história aqui que o pai deste jovem, desesperado, tem um encontro com Jesus. E veja que interessante aqui, essa história que eu vou usar como pano de fundo para a gente explicar algumas questões importantes sobre a fé. Eu quero ler com você aqui em Marcos capítulo 9, a partir do verso 21, só para a gente entender um pouquinho aqui como que foi esse encontro que este pai teve com Jesus. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Olha que clamor ardente do coração deste pai, desesperado pelo seu filho, que estava ali padecendo com estes momentos de possessão. E ele faz a pergunta a Jesus, ele pede a Jesus, aumente a minha fé. E a partir dessa história, o que eu quero usar como ilustração, a gente vai entender algumas coisas importantes sobre a fé. A primeira coisa que eu quero deixar claro a vocês, que estão aqui me acompanhando neste vídeo, é que a fé ela atua, ela se desenrola em duas dimensões. A primeira seria a confiança e a segunda dimensão seria a perseverança. Quero conversar com você primeiro então dessa primeira dimensão da fé, por onde ela se desenrola, se desenvolve, que seria a confiança em Deus, a confiança nas promessas de Deus. Sabe, confiança é algo que só é adquirida através do conhecimento. Então, confiança está relacionada a conhecimento. E no nosso caso aqui, falando sobre a fé, a confiança em Deus, está relacionado ao conhecimento de quem é Deus. Sabe, isso é algo que acontece, rotineiramente no nosso dia a dia. Há vários dos momentos que a gente precisa ter confiança, por exemplo. E a gente só é capaz de confiar naquela pessoa que a gente conhece. Um exemplo disso, você não confiaria, por exemplo, para aqueles que têm filho, deixar o seu filho a cuidados de um estranho. Você não faria isso. Mas, muito pelo contrário, você deixaria o seu filho aos cuidados, talvez, da avó dessa criança, do avô, de alguém bem próximo, alguma pessoa que você conviveu com ela, sabe que ela é uma pessoa de caráter, de princípios e que cuidaria tão bem quanto você do seu filho. Deu para entender? Ou seja, a fé, a confiança em Deus é desenvolvida pelo conhecimento. Conhecer quem é. E no nosso caso, conhecer quem é Deus. Pergunta a você, você conhece quem é Deus? Saiba que é muito importante, para que você tenha fé em Deus, conhecê-lo. Conhecer os atributos de Deus, conhecer o carinho, o amor de Deus. Então é importante. E para que não fique somente nas minhas palavras, eu quero convidar você aqui a ler um texto comigo, que se encontra no livro de Romanos, que ilustra e deixa muito claro essa relação entre a comunhão, a necessidade que temos de conhecer a Deus para que a fé se desenvolva. Romanos, no capítulo 10, e a gente vai ler o verso 17, vejamos o que diz aqui. Romanos 10, verso 17. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então veja que interessante. A fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Ou seja, a fé vem pelo ouvir a palavra, estudar a palavra.
ouvir a pregação, ouvir a palavra. Então, meus parabéns por você que está assistindo esse vídeo hoje aqui comigo. E este é um dos passos para a gente possa desenvolver e fortalecer a nossa fé. A comunhão com Deus, o ouvir a palavra, o estudar a palavra, o testemunhar da palavra, são ferramentas que ajudam você a desenvolver a fé. Entendeu até aqui? Então, de acordo com a Bíblia, a fé vem pela comunhão. A confiança em Deus vem a respeito, pelo propósito de conhecer o próprio Deus. Então é necessário que a gente conheça Deus. Mas a fé também se desenvolve no campo da perseverança. Acredito que você já percebeu que a perseverança ela precisa ser experimentada. Ou seja, ninguém é perseverante somente por sentimento. A pessoa de princípio ela é perseverante por causa disso. Não, perseverante é aquele que chega até o fim. Você nunca vai ver uma história de alguém que foi perseverante. Mas ele foi perseverante, mas acabou desistindo. Não. Geralmente quando você ouve uma história de uma pessoa, algum cristão que foi perseverante, significa que ele foi até o final. E assim também é a fé. A fé ela não pode ser apenas momentânea. A gente precisa ir até o fim. Tanto que a Bíblia menciona no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, verso 14, que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Estão dando para entender? Mas eu quero ilustrar com uma passagem bíblica, e essa passagem se encontra no livro de Tiago, no capítulo 1. Nós vamos ler aqui o verso 2 e 3. Peço que você acompanhe a gente aqui também. Olha o que a gente encontra aqui. Tiago, capítulo 1, o verso 2 e 3. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então veja, a provação da nossa fé, ela produz perseverança. Então não sei qual é o momento que você vive em sua vida, se está passando talvez hoje por um momento difícil, ou talvez já passou por muitos momentos difíceis. Acredito que você, se já passou, percebeu como a sua fé foi firmada cada vez mais nas promessas de Deus, ao passo que você resistiu nas dificuldades. Mas se hoje você está enfrentando uma dificuldade difícil, saiba que também aguente firme, porque você ainda mais se aproximará de Deus nestes momentos. Você ainda mais sentirá o amor de Deus por você nestes momentos. Porque a fé ela atua tanto na confiança em Deus como também na perseverança, para que a gente possa ir até o fim. Que maravilhoso isso, né? E voltando à nossa história de Marcos, capítulo 9, então a gente encontra aqui realmente um momento interessante, que alguém precisou demonstrar a fé em Deus. Sabe, realmente a gente precisa admitir que há momentos da vida que, por mais que a gente conheça todas essas explicações que eu dei a você, tanto da confiança quanto da perseverança, essas duas dimensões da fé, há momentos, e eu admito isso, que é muito difícil a gente permanecer firme em Deus, é difícil. A história, por exemplo, dessa de Marcos no capítulo 9, o pai deste jovem estava desesperado, ele estava com medo de perder o seu filho. Então aqui vem a lição mais importante sobre fé. Que fé não é algo que vem somente, que é somente algo que o ser humano desenvolve. A fé vem de Deus. É por isso que aquele homem, ele clamou a Deus: Senhor, eu creio, mas me ajude na falta de fé. Então, não pense que somente você aplicando aqueles conceitos que eu expliquei, que a fé vem pelo conhecimento, conhecer quem é Deus, os atributos de Deus, o estudo da palavra. Não pense que somente fazendo isso você vai desenvolver a sua fé saudavelmente. Não. A fé ela parte de Deus também. Então a gente precisa confiar que Deus também vai nos ajudar a desenvolver a nossa fé. E se hoje você precisa de fé, clame a Deus, como também foi aquele homem ali, pai daquele jovem que estava sofrendo grandes dificuldades. Então, entendido até aqui? E eu creio que se você confiar em Deus, olha a promessa para você, em Filipenses no capítulo 1 e o verso 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Meu amigo, eu espero que você entenda que Deus ele é o maior interessado que você desenvolva a sua fé. Então clama a Ele, não tenha medo. Não tenha medo. Sabe, algo que fortalece a gente, que nos ajuda nos momentos difíceis, momentos de provações da nossa fé, olharmos para a cruz de Cristo. Se Deus ele foi
capaz de ir até o final por amor a mim e a você, é morrer de braços estendidos para salvar a mim e a você. Sem dúvida Ele também vai cumprir as suas promessas que há para o futuro ainda, né? De nos livrar, nos resgatar, de nos manter. E isso também fortalece a nossa fé. Olhar para o passado e ver como Deus já vinha nos protegendo até aqui. Então, se talvez tudo que eu expliquei aqui, né, você já conheça, mas ainda assim você está em um momento desesperador da vida, olhe para a cruz de Cristo. Olhar para aquele amor demonstrado ali, para aqueles cuidados de Deus em nos trazer a salvação, a vida, a paz, sem dúvida, é muito e eficaz e capaz, né, de nos fortalecer a fé no momento da dificuldade. Meu amigo, espero que esse estudo possa ter sido de proveito a você. Não esqueça de também compartilhar essas mensagens, ajudar aqui também o canal, curtindo e comentando aqui no vídeo. E compartilhe essa mensagem, né, de fé e esperança, né, às pessoas que precisam. Um forte abraço aqui do canal a vocês e até o nosso próximo vídeo.